Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai obstante ao sacerdote e oferece pela purificação que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente na cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos acompanhando durante esse período do tempo comum que estamos vivendo. Esse ano nós estamos acompanhando o evangelista Marcos. E o evangelista Marcos está nos apresentando quem é Jesus. Aos poucos, nós vamos olhando um pouco o perfil da vida, do ministério, da pessoa de Jesus. Temos acompanhado nos últimos domingos Jesus que chama os discípulos para estar com eles, para caminhar com eles. Depois Jesus que tem o poder sobre os espíritos maus, sobre os demônios, espírito que expulsa os espíritos maus. Jesus que cura a sogra de Pedro. E hoje nós chegamos quase no ponto alto dessas atitudes, dessas ações de Jesus, quando Jesus então cura uma pessoa de lepra, algo que era quase impensável para o povo de Jesus. O evangelista Marcos, com isso, vai nos mostrando quem é Jesus, e para quem vai ler o Evangelho começa a se perguntar: quem é esse homem? Quem é esse homem que tem poder sobre os espíritos maus? Esse homem que cura doenças, que cura inclusive a lepra. Aos poucos, o evangelista vai sinalizando para nós que esse homem só pode ser um enviado de Deus, anunciar a boa notícia. E para nós que vamos seguir com o evangelista Marcos durante todo esse ano, nós vamos conseguir acompanhar esse processo. Pois bem, a liturgia de hoje nos ajuda a perceber que esse enviado de Deus é alguém que resgata a vida humana, que lhe dá nova dignidade. Ora, a lepra era uma doença que causava grande alvoroço, grande temor no povo. Nós estudamos na primeira leitura já as prescrições que deveriam ser seguidas para todos aqueles que tivessem lepra. Ali nós já estudamos o relato dizendo que todos aqueles que tivessem lepra deveriam ser afastados da comunidade, deveriam ser afastados do meio do povo, deveriam andar com roupas maltrapilhas, um chocalho no pescoço, vai dizer outro texto, cabelos bagunçados, como para serem identificados facilmente, a fim de não contaminar o resto do povo. Logo, a gente percebe que alguém que tinha lepra no tempo de Jesus era alguém que vivia numa condição total de marginalidade, estava à margem do resto da sociedade. Era uma
E esse leproso sabe que pode confiar em Jesus e lhe pede a cura. E o toque de Jesus, como o toque que ele colocou sobre aquela mulher enferma, sobre a dele, é um toque que cura, é um toque que renova, é um toque que dá vida. E aquele homem, tendo a sua vida, tendo a sua dignidade restabelecida, vai cumprir as prescrições legais para que possa então voltar ao seio da comunidade. Irmãos e irmãs, diante dessa palavra, eu queria destacar para vocês, para nós, nessa noite, que Jesus é alguém que se faz solidário ao sofrimento humano. Jesus se compadece do nosso sofrimento. A compaixão de Jesus com o sofrimento daquele homem, diante do sofrimento dele, permite a Jesus devolver a dignidade, dar vida nova. Então Deus se faz solidário a nós. Deus se faz solidário ao nosso sofrimento. E Jesus tem uma preocupação especial com todas as pessoas que perderam a sua dignidade e estão numa condição de sofrimento. E por isso Jesus, ao curar aquele homem, Jesus não está somente vencendo uma doença. Mais do que isso, Jesus está devolvendo a vida plena, a vida digna àquele homem, uma vez que ele poderá retornar para o convívio social, retornar para a sociedade. Diante dessa palavra, nós vamos percebendo que em Jesus nós podemos encontrar alguém que entende, que compreende e que acolhe o nosso sofrimento. Quantas vezes na nossa vida nós passamos por dificuldades, por doenças, por várias situações que nos fazem nos sentir meio abandonados, meio à margem, meio distantes. E por vezes a nossa própria comunidade termina por nos esquecer. A nossa comunidade corre o risco de nos esquecer. De repente a gente para de vir à igreja, para de vir na missa, ou no texto, ou na novena, ou no canto, porque nos adoecemos. E aqui corre sempre o risco de que a comunidade de repente não note essa ausência. Quando isso acontece, é desastroso para a nossa vida de fé, porque no fundo nós esquecemos que a nossa missão passa também pelo cuidado para com os enfermos, com os sofredores, com os que estão doentes. Quando algum membro da comunidade está enfermo, está doente, está acamado, ali também é a comunidade que está enferma, que está acamada, que está doente. Também ali nós precisamos ser presença junto a essa pessoa. Logo, em Jesus nós encontramos alguém que acolhe o nosso sofrimento. Mas na medida que Jesus acolhe o nosso sofrimento, Ele também nos envia para ir ao encontro daqueles que também sofrem, para ir também ao encontro daqueles que estão à margem, excluídos, passando por essas dificuldades, seja de doença, seja as limitações da própria idade. O Papa Francisco, um tempo atrás, disse que um dos grupos que hoje na sociedade mais sofria era o grupo dos idosos. E ele dizia porque os idosos parecem a nossa sociedade altamente produtiva e preocupada em estar sempre produzindo coisa nova, trata os idosos como quase pessoas inúteis e já não tem mais a oferecer força produtiva. E por vezes os idosos são relegados, abandonados por seus familiares, por aqueles que eles criaram, são deixados de lado. Por aqui passa o nosso papel, a nossa missão de batizados, do cuidado com essas pessoas, o cuidado que os ministros da Eucaristia, o cuidado que os missionários da comunidade têm para com os idosos, é parte desse cuidado de Jesus para com a humanidade sofredora. Mas não pode se limitar a essas pessoas designadas para essa função. O cuidado com quem está enfermo, o cuidado com quem está à margem, abandonado, deveria ser assumido por todos nós, comunidade de fé. Todos nós necessitaríamos também nos fazer solidários a esse sofrimento. Porque se nós não podemos curar a doença ou a própria velhice que não é
com certeza, ao sermos abraçados, tocados, beijados, nos sentimos mais animados, mais queridos, mais fortalecidos para caminhar. Se Jesus, com o seu toque, cura, e o nosso toque não é capaz de curar a doença, mas o nosso toque é capaz de animar, de levantar, de ajudar as pessoas a enfrentar melhor a situação que estão vivendo. Como o nosso mestre, somos também nós chamados a sermos homens e mulheres que devolvem a dignidade das pessoas. E não nos enganemos, nesse nosso mundo hoje, cada vez mais, nós vamos esquecendo de olhar a pessoa enquanto pessoa. Nós vamos deixando que ela seja apenas mais um número e termina por ficar esquecida e abandonada. A palavra do Evangelho precisa nos provocar a criar sempre mais uma sensibilidade para o cuidado com os que sofrem, para o cuidado com aqueles que estão no nosso meio. E o Senhor nos ajude a encontrar sempre mais em Jesus a força que nos leva ao cuidado com a humanidade sofredora. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.